Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. O intuito desse trabalho agora é poder alimentar a nossa igreja diante desse momento de crise que nós temos vivido, essa pandemia do Covid-19, mas de certa forma reforçar que nós, como igreja, continuamos a adorar e a cultuar o nosso Deus, ainda que por medidas de prevenção e de segurança a gente não possa estar unidos, né, na comunhão do templo e nas atividades. E eu queria falar com os irmãos a respeito de um dos discípulos de Jesus, que tem algo para nos ensinar quanto a momentos onde a razão pode querer falar mais alto do que a fé em si, né? E nós estamos vivendo em um tempo, em um momento onde, de fato, a razão, até certo ponto, procura falar um pouco mais alto do que a nossa fé, do que a nossa confiança em Deus, né? E a certeza de que Ele pode fazer todas as coisas. O texto do Evangelho de João, no capítulo 1, do 43 ao 45, nós temos o chamado desse discípulo. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: "Segue-me." Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: "Achamos de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Esse é Filipe, né? Jesus o chama e ele de imediato aceita esse chamado e corre, né, até Jesus e vai avisar a Natanael a respeito de quem ele havia encontrado, de quem o havia chamado. E isso mostra para nós, primeiro, né, que Filipe ele era conhecedor do Antigo Testamento, ele conhecia as Escrituras, as profecias a respeito do Messias. Filipe torna-se depois aí como que um líder administrativo ali dos 12. Então ele era um homem sábio, né, conhecedor das Escrituras, judeu, né, em termos de religião, né, e creu que Jesus era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, né. Mas a gente vai ver num texto um pouco mais adiante, onde narra um milagre de Jesus, no texto de João, capítulo 6, dos versículos 5 ao 7 apenas, onde narra o texto da multiplicação de pães e peixes, né? E do versículo 5 ao 7 diz assim: "Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer?" Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu próprio pedaço, ou o seu pedaço, né? A gente vê aqui, é muito interessante isso, porque Jesus, ele meio que joga uma pergunta para Filipe, e o texto deixa muito claro que Jesus faz isso para o experimentar, pois ele sabia o que ele ia fazer, né? Ele já tinha o milagre pronto ali, né, para ser feito. Então ele faz essa pergunta para justamente experimentar o seu discípulo, Filipe, né? E isso mostra para nós, irmãos, que nesses tempos e nós vamos entrar nessa característica de Filipe, que é muito parecida conosco, né? Já que somos humanos, sofremos aí as consequências do pecado original
que faz com que a gente conviva diariamente numa guerra interna entre carne e espírito. E quando essas coisas difíceis acontecem, a gente tem a tendência, às vezes, de olhar para as situações como algo lógico, simplesmente, como algo racional, simplesmente, né? E Filipe, ele age dessa forma, né? Ele age com a sua racionalidade, com a sua lógica, e talvez muitos de nós faríamos a mesma coisa na posição dele. Mas é importante a gente frisar que Filipe, ele já havia presenciado milagres de Jesus, né? Como, por exemplo, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Então ele já havia visto não só esse milagre, mas alguns outros, e convivido ali, né, com a pessoa de Jesus por algum tempo, né? Então ele tinha aparato suficiente para olhar para a situação e a resposta ser diferente para Jesus. Talvez uma resposta do tipo, olha, dinheiro não tem, mas você pode fazer qualquer coisa, né? Mas ali a sua racionalidade, a sua lógica foi o que falou mais alto naquele momento, né? Então ele já havia presenciado milagres de Jesus, né? Mas diante dessa situação ele não se lembra ou não é tão evidente a sua confiança de que Jesus poderia fazer algo, né? Isso se assemelha muito conosco, irmãos. Filipe era racional demais, é a única característica que eu quero trazer para os irmãos aqui a respeito desse discípulo, e nós temos muito poucos textos, né, que falam a respeito dele, apenas esses textos onde nós temos algumas menções e algumas atitudes, e o principal talvez seja esse de João capítulo 6, né? Então a pergunta de Jesus para Filipe era esta: como nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer para alimentar essa quantidade de pessoas, né? E o texto bíblico vai dizer para a gente que eram milhares de pessoas, né? Eram milhares de pessoas. E nós sabemos o desfecho desse milagre, que no final os 5 pães e os 2 peixes que são trazidos por uma criança são multiplicados e alimentam todas as pessoas, e ainda sobram 12 cestos cheios, né? Mas ali Jesus faz essa pergunta, esperando a resposta de Filipe para experimentá-lo de fato, né? E a pergunta de Filipe, a pergunta de Jesus para Filipe, ela nos convida a pensar na nossa vida, né, no nosso cotidiano, quando a gente é exigido no sentido de confiar em Deus, de ter fé em Deus diante de situações que acometem tanto a sociedade quanto a nossa vida individual, né, no nosso dia a dia, como nós respondemos a isso, né? Por exemplo, diante do coronavírus agora, talvez a pergunta que vem à nossa cabeça o tempo todo é: como nós vamos fazer? O que vai acontecer? Né? A lógica nos convida a pensar que talvez as coisas vão criar proporções gigantescas, todo mundo vai ficar doente, um monte de gente vai morrer, enfim, a lógica humana nos convida talvez a pensar nisso, né? A racionalidade, eu particularmente estou evitando olhar redes sociais, noticiários a respeito, porque a gente começa a colocar essas coisas na cabeça e ficar imaginando coisas, né? Quando na realidade toda essa quarentena, esse tempo de distanciamento social é justamente para prevenção, né? Não existe um vírus à caça de pessoas aí fora, existe um vírus, né, mas que se prolifera de uma maneira muito rápida, a contaminação é muito fácil, então esse afastamento social é justamente para nos prevenir, né, até que essa pandemia cesse, né? Mas essa situação nos convida a pensar, né, e a responder essa pergunta: como nós vamos fazer? Talvez a resposta, irmãos, talvez não, com certeza, a resposta que nós temos que dar é uma resposta diferente da de Filipe.
Felipe pensou racionalmente, né? E essa é a característica que eu quero trazer para os irmãos. Ele era racional demais para crer no impossível, para confiar que qualquer coisa poderia acontecer ali para que aquelas pessoas comessem e se alimentassem, né? E às vezes nós somos racionais demais para crer no impossível, para crer que situações difíceis e adversas podem ser transformadas com um estalar de dedos, né? Em termos de tempo. É porque Deus faz todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Ele tem poder para isso, né? E tudo acontece conforme a sua vontade. E não só diante dessa situação do corona, mas no nosso dia a dia como um todo, né? Às vezes a gente fica desesperado, talvez pela falta de emprego. Nós vivemos em um mundo caótico, onde a criminalidade aumenta a cada dia. Se você ligar o noticiário lá das 6 horas da tarde, em qualquer canal aí, eu costumo até brincar, né, que você termina de assistir esses telejornais e você acaba de assistir em depressão, né, numa crise de ansiedade terrível, porque é tragédia em cima de tragédia, situações catastróficas, né, em cima de situações catastróficas. Então são situações que, se a gente ficar ali pensando e nos alimentando com aquilo, a gente acaba ficando mal, péssimo emocionalmente falando, porque a gente começa a olhar somente para a razão, somente para a realidade humana. Quando nós precisamos entender que a nossa vida aqui não se resume a simplesmente a nossa realidade humana, mas ela se completa de maneira total em Cristo, pelos olhos da fé. É uma cosmovisão diferente. Então, quando nós nos convertemos, a nossa cosmovisão muda, ou seja, a nossa visão de mundo muda, porque nós passamos a enxergar as situações com os óculos da fé e não mais com os óculos da razão e da lógica, né? Então, nós tendemos a nos desesperar de alguma maneira quando situações ruins acontecem, né? E esse texto de João capítulo 6 e esse diálogo de Jesus com Filipe e todo o desfecho desse milagre, ele mostra para nós que o que Jesus quer de nós é confiança. Confiar que Ele está no controle da situação. Nós precisamos, humanamente falando, agir de maneira sábia e prudente, porque a Bíblia nos exorta a isso, para que sejamos prudentes, para que sejamos sábios, e toda esse recesso social que nós estamos tendo é justamente colocando isso em prática. Estamos sendo sábios, prudentes, mas ao mesmo tempo entender que nada vai mudar se Deus não fizer assim, né? Deus é soberano, irmãos, e Ele faz tudo o que quer, como quer, do jeito que quer. E nós, como seus filhos, não mais criaturas, não servos, mas amigos do próprio Jesus, pois assim Ele nos chama, nós somos exortados pela palavra de Deus a agir de uma maneira confiante, né? Então, você aí na sua casa, alimente-se da oração, alimente-se da leitura bíblica, alimente-se da presença de Deus aí no seu lar, com a sua família, e não deixe de lembrar o tempo todo: Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel àquilo que disse que faria, né? E Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Independentemente da situação, independentemente das coisas que estão acontecendo, Ele é poderoso para fazer todas as coisas, e eu creio que logo toda essa situação vai cessar e nós estaremos novamente em união, em comunhão com a igreja, para adorá-lo, para cultuá-lo junto dos irmãos, né? A nossa vida é um culto. Não pense o irmão que por não estarmos na igreja não estaremos cultuando a Deus. Muito pelo contrário, a nossa vida é um culto, né? No domingo nós temos um culto comunitário, onde nós nos juntamos, mas a nossa vida deve ser um culto. Então,
alimente-se disso, alimente-se da verdade, alimente-se da fé, da confiança em Deus, que logo tudo isso vai passar, né? E isso vai te trazer paz, né? Nenhuma situação humana pode nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Apenas Cristo pode trazer. Então foque-se nisso, né? Coloque a sua certeza, a sua confiança nele, e que com certeza logo todos nós estaremos lembrando dessa situação e quem sabe rindo até, né? De como nós fomos inconsequente às vezes de não colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso e mais do que isso, Deus é providente, né? A providência de Deus ela está relacionada ao fato de que Deus coordena todas as coisas para nos ensinar algo e que todas as coisas, assim como Paulo nos diz lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, confie nisso, né? Guarde a sua confiança nisso e saiba que Deus está conosco o tempo todo, tá bom? Deus o abençoe, tenha um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira, né? Dia 20 de março, se eu não estou enganado, 20 de março, e eu estarei e continuo em oração pela nossa nação, pelo mundo como um todo, e logo mais nós veremos com certeza uma situação diferente.